O Legado de Pitágoras. Versão brasileira, Som de Veracruz Studios. Distribuição Sinapse. Larsa, uma cidade ao sul do Iraque, um dia foi um lar de civilização mesopotâmica em desenvolvimento. Em 1923, vários tabletes de argila datados da era babilônica foram encontrados aqui. Um dos tabletes de argila incluía uma série de números misteriosos. Pitágoras e outros. Nossa busca por esse tablete de argila nos trouxe a Manhattan, no coração da cidade de Nova York. A Universidade de Colômbia é uma instituição com séculos de existência e com longa tradição intelectual. A universidade é particularmente orgulhosa de sua biblioteca, que consiste em mais de 6 milhões de livros. Muitos materiais raros contendo informações valiosas são guardados aqui. O que nos trouxe aqui foi um registro feito pelos babilônios sobre matemática. Ele é chamado de Plimpton 322, por causa de George Plimpton, que um dia foi dono de uma coleção de itens raros. Raramente o público pode ver, mas foi aberta uma exceção para nós. Ele foi criado há 3.700 anos pelos babilônios. Não é sabido ao certo onde esse tablete foi encontrado. Não se sabe de onde ele veio. A maior parte dos tabletes babilônicos foram trazidos por pessoas que os roubaram de algum lugar. Não se sabe de onde veio o Plimpton 322. É de algum lugar ao sul do Iraque. Mas, mais que isso, não se sabe. Estudiosos acreditam que esses tabletes do tamanho da palma da mão foram um dia partes de um tablete maior que foi quebrado. O tablete tem 4 colunas com números escritos no antigo sistema de escrita conhecido como cuneiforme. Quando essa pedra foi encontrada, estudiosos acharam que podia ser uma pedra mantida por um mercador. O tablete foi descoberto em 1923 por Edgar Banks, um arqueólogo e negociante de antigas relíquias. Foram necessárias 2 décadas para que finalmente se entendesse seu conteúdo. Que segredos guardam esses números? Não importa qual o seu significado, não importa qual o seu propósito exato. O que ele mostra é que os babilônios tinham técnicas de cálculo sofisticadas, das quais não temos nenhum entendimento real. Em outras palavras, há uma parte escondida da matemática babilônica. Não fazemos ideia do que um matemático na Babilônia diria a outro quando não estava escrevendo algo em seus tabletes. É uma tela em branco, por assim dizer. É um mistério. O Plimpton 322 é muito sofisticado, não importa qual o seu propósito. Ele mostra que eles sabiam muito mais do que imaginamos que eles soubessem. Foram Otto Nussbauer e seu aluno, Abraham Sachs, que interpretaram a ordem e o significado desses números. Eles descobriram que quando elevam 169 e 119 ao quadrado, respectivamente, eles formam a base e a hipotenusa de um triângulo reto. Os outros números também seguem a mesma regra. No Plimpton 322 estão escritos os comprimentos dos catetos de 15 diferentes triângulos retângulos. Eles são os triângulos retângulos que vemos no Teorema de Pitágoras. Esse tablete tem muitos exemplos, mas aqueles triângulos têm lados de números inteiros, como 3, 4, 5, ou 5, 12, 13, mas o Teorema de Pitágoras é bem mais generalizado. Os triângulos não têm só lados de números inteiros, eles podem ter segmentos de comprimentos variados.
E os tabletes não contêm nenhum exemplo com lados de números não inteiros. O quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o bem conhecido Teorema de Pitágoras. É bem surpreendente. 1 milênio antes de Pitágoras ter nascido, os babilônios de 3.700 anos antes entenderam esse importante conceito matemático. Por que então nos referimos a ele como Teorema de Pitágoras? Ninguém sabe quem provou o teorema primeiro. Geralmente se considera que Pitágoras fez a primeira prova, apesar de não haver como confirmarmos isso. Mas se tornou uma tradição chamada de Teorema de Pitágoras. Ninguém mais pode reivindicar a prova, apesar do teorema ser conhecido, em casos especiais, em muitas civilizações além da grega. Ele era conhecido na Babilônia, na Índia e na China. E todas essas civilizações tiveram suas próprias provas. Algumas delas podem ter precedido a de Pitágoras, mas ninguém sabe ao certo. O filósofo e matemático grego Pitágoras foi um homem famoso há 2.600 anos. Ele acreditava que tudo era composto por números. Ele passou 20 anos no Egito pesquisando essa ideia através dos estudos de geometria e de astronomia. Depois de voltar à Grécia, ele ensinou aritmética, geometria, música e astronomia, entre outras matérias. A sociedade pitagórica acreditava que um novo teorema como esse, capaz de desvendar propriedades ocultas da natureza, fosse uma revelação divina. Pitágoras tentou entender a harmonia de seu mundo através da matemática. Aqueles que entravam para o círculo fechado da sociedade pitagórica viviam juntos em sua escola, não tendo posses pessoais. Eles viviam uma vida simples, prestando atenção somente aos estudos. O ensinamento de Pitágoras era envolto em um véu de mistério, conhecido apenas por lendas. Eles viviam em uma comunidade. Muitos descobriram novos conhecimentos, apresentando-os em nome de Pitágoras. Eles só se interessavam em buscar a verdade. Para eles, a matemática era como uma religião que esclarecia a mente. Eles conheceram muitas características especiais dos números que estudavam. A sociedade pitagórica dividia os números em pares e ímpares, se referindo aos ímpares como masculinos e pares como femininos. Eles desenvolveram figuras para expressar números e as relações entre eles. Através de meticulosas buscas, eles descobriram pela primeira vez o chamado número perfeito. Um número perfeito é um número natural em que a soma de seus divisores, excluindo o mesmo, é igual ao próprio número. Eles acreditavam que o número perfeito fosse a chave para a ordem básica do universo. Séculos depois, Santo Agostinho diria que os céus e a terra levaram 6 dias para serem criados, porque 6 é um número perfeito. A sociedade pitagórica achava que os elementos não eram a base do mundo, mas a relação entre esses elementos formavam a base de todo o mundo. Eles acreditavam que a harmonia era muito importante. Pitágoras foi um dos primeiros a usar termos como harmonia e cosmos. Ele também deu nome à filosofia. Ele disse que a relação entre os elementos era feita na harmonia e que ela regia os números e a música. Ele via uma relação entre todos eles. Ele achava que os números expressavam a harmonia e, subsequentemente, explicavam todas as coisas. As histórias sobre Pitágoras são quase míticas, cobertas por mistérios ao longo do tempo. Ele olhava o padrão do piso de mármore no templo e descobria a profunda ordem dos triângulos retângulos. É o Teorema de Pitágoras que diz que o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos. De acordo com esse teorema, se um triângulo tem catetos menores de 3 e 4, então a hipotenusa deve ser de 5. Os 3 números naturais que formam um triângulo retângulo são agora chamados de trio pitagórico. De acordo com a lenda, Pitágoras fez uma oferta de 100 cabeças de gado aos deuses depois que fez essa descoberta.
Seu teorema era lindo e perfeito. Por causa de Pitágoras, acreditamos que a matemática ocidental começou na Grécia. A lógica estava no centro da matemática grega. Eles usaram a lógica para provar coisas com figuras e foi assim que consolidaram o seu conhecimento do mundo. Muitas pessoas sabiam dessas coisas por experiência própria. As pessoas sabiam pela vivência que os lados de um triângulo eram 3, 4 e 5. Mas ele provou em um teorema que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Isso se aplica em todos os casos de um triângulo retângulo. E foi com esse conhecimento que ele sintetizou muitas informações. A matemática dos triângulos retângulos, junto com o teorema de Pitágoras, formou a base da geometria da Grécia Antiga e até a base de sua civilização. Os templos gregos eram lindos e maravilhosos, construções que revelavam sutilmente a geometria que eles amavam. Esse imenso anfiteatro foi criado de acordo com o equilíbrio adequado e a razão harmoniosa. É incrivelmente bonito porque a razão dá um senso de estabilidade a ele. Um tijolo que parece não intencional esconde um segredo, enquanto um pilar esconde uma verdade matemática. Entre eles, podemos encontrar uma proporção áurea, que os antigos gregos chamavam de razão mais perfeita e mais harmoniosa. Para chegar a ela, você divide os lados de um quadrado em quadrados iguais e põe um quarto de círculo dentro de um deles. Daí você produz um ponto na linha base. Ela tem a razão de 1.618:1, que é conhecida como a proporção áurea. O piso e as laterais do Partenon têm retângulos que seguem a proporção áurea. Na famosa Vênus de Milo, você pode ver uma proporção áurea que é considerada a mais estável e bela. A Sociedade Pitagórica encontrou essa proporção áurea em seu próprio símbolo, o pentagrama. As linhas diagonais de um pentágono formam uma estrela com outro pentágono dentro dela. Todas as linhas na estrela seguem a proporção áurea. O pentagrama da Sociedade Pitagórica era considerado a figura mais bonita que existia. O teorema de Pitágoras esteve oculto na lenda, mas ficou finalmente conhecido no mundo 3 séculos depois da morte de Pitágoras na Alexandria, no Egito. A Alexandria, cidade portuária ao sul do Mediterrâneo, era um grande centro de comércio da época. 2.300 anos atrás, Alexandre o Grande conquistou esse lugar e ordenou que uma nova cidade fosse construída aqui. Seu plano era tornar Alexandria o centro de todo o conhecimento do mundo. Aqui, eles construíram a Torre do Farol da Alexandria, a maior do mundo na época. Apesar do farol ter desaparecido, ele ainda é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, junto com as pirâmides do Egito. Um observatório no topo dava vista para o vasto Mediterrâneo, de onde as pessoas podiam vê-lo a quilômetros de distância. A luz do farol podia ser vista de 43 quilômetros dentro do mar. O farol era um guia para navios no Mediterrâneo. Ele também pode ter atraído estudiosos com livros a bordo de suas embarcações, adicionando conhecimento ao depósito de informações da Alexandria. O conhecimento de todo mundo se acumulava na biblioteca da Alexandria. 2.300 anos atrás, a biblioteca da Alexandria era a maior do mundo. Ela continha até um museu.
4 séculos depois, no entanto, ela foi incendiada durante a Guerra Civil. Em 2002, a Unesco e o governo do Egito reabriram uma nova biblioteca para trazer de volta a glória da antiga. 2.300 anos atrás, o conhecimento de países que faziam comércio no mar Mediterrâneo era reunido aqui na Biblioteca da Alexandria, permitindo a integração do conhecimento grego da matemática, da ciência e da filosofia. A antiga biblioteca era o coração da cidade portuária da Alexandria. Alexandre morreu jovem e a dinastia ptolomaica começou a comandar o Egito. Esses governantes macedônios do Egito ordenaram a reunião de toda a preciosa informação do mundo para ser guardada na biblioteca da Alexandria. Eles coletavam livros preciosos dos navios que chegavam ao porto, junto com os livros de Atenas, do mundo árabe e do resto do Egito. Eles buscavam manter os originais e devolviam cópias aos donos. Em alguns casos, simplesmente compravam os livros, mas em outras vezes eram tirados à força. Produzimos uma imagem por computação gráfica de como a biblioteca deveria ser há 2.300 anos. Esse foi o primeiro centro de pesquisas do mundo. Vários grandes estudiosos se reuniam aqui para discutir seus estudos e para adquirir conhecimento. Nos depósitos, rolos de papiros egípcios eram mantidos. Na época, dizem que havia entre 200 e 500 mil rolos de papiro mantidos lá. Em tal escala, podia ser verdade que todo o conhecimento do mundo na época estivesse guardado lá. Um dos estudiosos renomados que vinha aqui era Euclides, uma figura importante no desenvolvimento da geometria. O original da geometria de Euclides, o principal texto matemático da época, era mantido aqui. Durante algum tempo, esse foi o segundo livro mais lido depois da Bíblia. Euclides tinha conseguido com esse livro uma síntese de todo o conhecimento matemático dos antigos gregos. Em Euclides, ele começa com declarações muito elementares. No final, ele está falando sobre coisas muito complicadas que não são óbvias intuitivamente, mas por causa da argumentação, sabe-se que são verdadeiras. É uma estrutura bonita e interessante, na verdade. A primeira demonstração usando figuras na geometria de Euclides é o Teorema de Pitágoras, usando um esquadro de carpintaria. Há várias formas de se provar o Teorema de Pitágoras. Uma delas é usando a razão de dois triângulos semelhantes. O método algébrico é a segunda. A terceira é o método geométrico, a comparação dos tamanhos. Nos últimos 2 milênios, houve mais de 300 demonstrações do Teorema de Pitágoras. Não foram só matemáticos que provaram o teorema. Em 1837, um corretor da bolsa londrino chamado Henry Perigal provou o teorema com o ótimo método de cortar e reposicionar. James Garfield, o 20º presidente dos Estados Unidos, também fez uma prova. Por que tantas pessoas nos últimos milhares de anos provaram esse teorema de tantas maneiras diferentes?
O teorema é bem fácil de se expor, e seu resultado é surpreendente. O fato de, em qualquer triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos ser igual ao quadrado da hipotenusa. Então, por ser tão simples de se entender, não é surpresa que muitas pessoas queiram saber como prová-lo. Na matemática, as provas são o caminho que os viajantes perseguem para chegar ao seu destino. Pessoas com o mesmo destino podem tomar caminhos diferentes. Mas há uma condição. O processo de chegada na prova deve ser claro e lógico. Sem provas, as pessoas não acreditam em nada. Os humanos separam o certo do errado, mas o certo deve ter bases nas quais se possa acreditar. As bases são as provas. Como a justiça mantém uma nação, as provas fornecem as bases para a matemática. As provas tornam a matemática bela e tornam a vida do matemático significativa. Pitágoras um dia descobriu algo que não queria descobrir. Na época, as pessoas só usavam números naturais, os números inteiros positivos, como 1, 2 ou 3. Ou usavam frações, que são a razão entre dois números naturais. Na sociedade pitagórica, acreditava-se que qualquer número podia ser expressado como a razão de dois números naturais. Mas eles descobriram que a diagonal de um quadrado com lados de comprimento iguais a 1 não pode ser expressada como uma fração, baseada em um número inteiro. O comprimento dessa diagonal era um radical que começava com 1.414 e com dígitos infinitos e marcava a descoberta dos números irracionais. Essa descoberta não intencional causou um pouco de confusão. Eles acreditavam que todas as verdades do mundo podiam ser explicadas por números, mas esses números irracionais sacudiram o núcleo de sua fé. Sua existência deixou Pitágoras profundamente perplexo. Ele os chamava de Alagon, que significa algo que não se pode dizer. Os números irracionais se tornaram segredos que os seguidores de Pitágoras deveriam levar para o túmulo. Quando descobriram que a diagonal de um quadrado unitário, de 1 por 1, não era a razão de dois números inteiros, eles ficaram chocados e não queriam destruir sua teoria de que tudo dependia de números inteiros. Então, esse deve ter sido um motivo deles terem mantido isso em segredo, mas eles mantinham a maior parte de seus resultados em segredo. Nunca anotavam nada, nem mesmo quando faziam descobertas. Eles comunicavam tudo oralmente. Não há registro escrito de nada que a escola pitagórica tenha feito. Mas nenhum segredo pode ser mantido para sempre. Para Hipaso, um estudioso pitagórico, foi uma descoberta surpreendente saber de números que não eram formados por números naturais definidos. Graças a ele, o segredo não foi guardado. De acordo com a lenda, Hipaso quebrou as regras da sociedade secreta de Pitágoras e revelou a outros a existência dos números irracionais. Ele era como um câncer que ameaçava aquela sociedade. Se a verdade desses números irracionais inexplicáveis fosse conhecida pelo mundo, eles temiam que isso pudesse destruir a base da sociedade pitagórica e sua crença de que os números eram a realidade máxima. Os confusos alunos de Pitágoras finalmente chegaram a uma decisão difícil. No dia seguinte, antes que todos acordassem, os alunos foram para o mar com Hipaso. A sociedade descobriu os números irracionais, mas manteve o conceito em segredo. Esses não eram meros números, mas um novo e infinito mundo matemático que ameaçava seu mundo.
e Pazo foi sacrificado no mar Mediterrâneo. E assim, a descoberta pitagórica dos números irracionais ficou perdida na história, pelo menos por um tempo. Há quanto tempo as pessoas souberam da existência dos números irracionais que não podiam ser expressados por números naturais? A Universidade de Yale, de 300 anos, tem a segunda maior biblioteca universitária do mundo, uma vasta coleção de 12 milhões de livros. Um famoso volume aqui é a Bíblia de Gutenberg, a primeira Bíblia a ser impressa. Nessa biblioteca, onde se pode ver livros raros do mundo e outros materiais anteriores a eles, é possível encontrar algo que conta a história da matemática. Esse é um tablete de argila da Babilônia, chamado de YBC 7289. O professor Christopher Ananostakis estuda a antiga matemática através dos tabletes de argila babilônicos. Surpreendentemente, os números cuneiformes e desenhos do tablete de argila são sobre um triângulo retângulo. É bastante interessante porque, afinal, o Teorema de Pitágoras era conhecido 1000 anos antes de Pitágoras. Eles eram gênios, eu acho. Eles eram muito bons. E nós ainda os admiramos. Há 3.700 anos, os babilônios não usavam um sistema decimal baseado no 10, mas um sistema sexagesimal, baseado no 60. Se você decifrar os números desse tablete, vai ver 1, 24, 51 e 10. Quando troca esses números para o sistema decimal, tem um número que se inicia com 1.4142, um número irracional infinito. Ele é mais conhecido hoje como a raiz quadrada de 2. Os babilônios conheciam o número irracional da raiz quadrada de 2, também chamado de radical 2, há 3.700 anos. Se pegarmos 1.414 e depois elevar ao quadrado, você tem 1.9994, que é bem próximo de 2. O quadrado de 2 não pode ser escrito como fração. Em outras palavras, não há uma fração p sobre q que elevado ao quadrado p sobre q ao quadrado seja igual a 2. E isso era sabido pelos antigos gregos. Então você não pode escrever como simples fração e tem que usar aproximações. É isso que é um número irracional. Ele não tem razões simples de inteiros para inteiros. O desafio humano de buscar o final dos números irracionais infinitamente longos começou tempos atrás. Essa é a ilha italiana da Sicília, no meio do mar Mediterrâneo. Siracusa é um ponto turístico popular localizado ao leste da Sicília. Ela foi lar do histórico matemático Arquimedes, famoso por correr nu pela cidade depois de descobrir o bastante conhecido princípio de Arquimedes, enquanto estava em sua banheira. Em 1965, a construção de um hotel no centro da cidade atraiu a atenção do povo de Siracusa. Na época, uma tumba foi encontrada. Pensam ser a tumba de Arquimedes.
O terreno da tumba ainda está bem preservado na frente do hotel. A busca por objetos deixados para trás por Arquimedes há 2.200 anos ainda continua. Há muitos matemáticos famosos de tempos antigos, mas Arquimedes era particularmente conhecido por aplicar a matemática ao mundo real. Sua filosofia do conhecimento prático foi levada para outras gerações, incluindo grandes pensadores como Leonardo da Vinci e Isaac Newton. Eles entenderam os elementos e o espírito da matemática. Quando alguém pensa em quais foram os maiores matemáticos de todos os tempos, Arquimedes sempre entra na lista. Uma escola em Siracusa tem uma estátua de Arquimedes. Ele foi um grande técnico que descobriu o princípio da alavanca. Ele foi inventor de uma bomba chamada de parafuso de Arquimedes e também da catapulta. A motivação por trás dessas criações era seu interesse na matemática. Quando Siracusa estava sob o domínio das tropas romanas, ele demonstrou seu talento como inventor. Até sua morte, Arquimedes se dedicou à geometria, esperando descobrir toda a verdade escondida nos círculos e nas esferas. Onde quer que fosse, ele tentava levar seus estudos adiante, mesmo desenhando figuras no chão. Para Arquimedes, o círculo era a coisa mais perfeita e mais bonita de ser vista. Achava-se que as características da esfera, pensadas como um círculo tridimensional, trariam um entendimento total do Sol e da Lua. Para Arquimedes, o círculo e a esfera eram as chaves que escondiam um mundo de mistério. Então, um dia, quando Arquimedes estava medindo a circunferência de um círculo, ele descobriu uma característica importante comum a todos os círculos. A circunferência de círculos era um pouco mais do que 3 vezes o comprimento de um diâmetro. Mais precisamente, a razão era de 3,14, um número que conhecemos como π. Para as pessoas daquele tempo, o π era um conhecimento útil para medir o quanto uma carruagem tinha se movido ou a quantidade de madeira necessária para uma construção. Arquimedes queria determinar o valor exato de π. Para determinar com precisão, ele começou com um hexágono e depois desenhou uma série de polígonos cujos centros eram os mesmos do círculo. Quando chegou aos polígonos com 96 lados, ele descobriu que π era mais do que 3,14 e menos que 3,142, porque o círculo era maior que o perímetro do polígono inscrito dentro dele, mas era menor que o perímetro do polígono ao redor do círculo. As pessoas pensavam nesse número há muito tempo. Essa razão é um pouco mais que 3. 3,14, 15 e daí por diante. E é natural que as pessoas digam, que número é esse? Os pitagóricos queriam saber, esse é um número racional? Não é um número racional, mas não é fácil provar que não é um número racional. Arquimedes realmente deu uma contribuição muito importante para a matemática quando mostrou que esse número π também ocorre quando você calcula a área de um disco circular. O conceito de infinito era uma chave para abrir esse novo mundo. E o primeiro caminho para esse mundo foi encontrado no triângulo retângulo. Durante milhares de anos, o teorema de Pitágoras foi considerado uma verdade imutável.
A diferença mais importante entre a matemática grega e a matemática anterior era a ideia de que você tem que provar os teoremas. E a ideia de que, se começar com algumas suposições, que são chamadas de axiomas, então, apenas usando a lógica e as regras básicas da matemática, você cria mais e mais teoremas. Essa, eu acho, é a grande invenção grega. O Teorema de Pitágoras, uma característica fundamental dos triângulos retângulos, se tornou base para a medição. Através de um processo chamado de triangulação, que usa razões de triângulos semelhantes, pode-se medir as alturas de montanhas ou navios. O Teorema de Pitágoras é um conceito relacionado a uma figura bidimensional, mas é usado para medir a distância entre pontos em um espaço tridimensional. É útil na matemática moderna. É a base de quase todos os cálculos na geometria de natureza prática. Então, na moderna matemática, nós coordenamos sistemas. Temos um eixo X vindo por aqui e um eixo Y indo por aqui. E você tem que saber qual a distância entre dois pontos. E para calcular essa distância, você tem que saber o Teorema de Pitágoras. Esse é o cálculo básico em toda a geometria na computação gráfica. Assim que você começa a criar programas e fazer gráficos, você tem que usar o teorema. Então, é a base da qual depende toda a geometria analítica. Então, esse Teorema de Pitágoras é o verdadeiro em todos os casos e espaços? Deixamos a sala de aula e trouxemos o triângulo para um grande espaço do mundo real para demonstrar sua exatidão. Usando satélites e outros equipamentos modernos, temos pontos precisos para um triângulo retângulo gigante, começando em um estádio de beisebol na capital da Coreia do Sul, Seul. Outro ponto foi um local no porto de Muko, na mesma latitude de Seul. O terceiro e último ponto foi uma praia ao longo do rio Kumgang, que fica na mesma longitude de Seul. Começando no estádio de beisebol em Seul, criamos um imenso triângulo retângulo. Os comprimentos dos três lados desse triângulo foram calculados usando o Teorema de Pitágoras. De acordo com o teorema, o quadrado da hipotenusa desse triângulo retângulo deve ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas acabamos tendo um resultado diferente. Nosso triângulo retângulo gigantesco não seguiu o que o Teorema de Pitágoras previu. Isso significa que o Teorema de Pitágoras está errado? Os resultados nos deixam procurando por respostas.